Próximo tópico agora, Israel nos últimos dias. Vamos falar sobre a esperança da vinda do Messias. Bom, hoje, se você pesquisar as instituições ligadas a Israel, o Instituto do Templo, falar sobre os rabinos, você vai encontrar na internet como eles estão esperançosos de que o Messias esteja para se manifestar a qualquer momento. Então, essa esperança que eles estão, segundo a profecia bíblica, vai levá-los a um erro terrível, tá bom? Vamos lembrar das palavras de Jesus Cristo que ele disse: eu não vim em meu nome e vós não me aceitastes. A outro que virá no seu próprio nome, a esse vós aceitareis. Jesus está dizendo que o povo de Israel vai receber um falso Messias como sendo o salvador deles, como sendo o homem quem se cumpre a profecia. Então, essa esperança da vinda do Messias, se você for no YouTube, na internet, pesquisar Rabino fala sobre a manifestação do Messias, você vai encontrar diversos rabinos dizendo que o Messias já está perto de se manifestar. Outros dizendo que o Messias, inclusive, já está em contato com ele, que o Messias está esperando o momento certo para se manifestar. Bom, até sobre a nacionalidade do anticristo, esse que será o falso Messias, eu vou deixar para falar amanhã, né, no último dia. Bom, no slide 23, eu coloquei aí o texto do profeta Isaías, em que ele fala sobre essa aliança que Israel fará com eles, tá bom? E como o profeta Isaías vai chamar essa aliança. Você querendo ler, pode abrir aí no livro do profeta Isaías, capítulo 28, eu vou ler, tá, vai aparecer aí na tela para vocês também, do versículo 15 até o versículo 18. Isaías, capítulo 28, versículo 15. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Então Isaías diz que o povo de Israel, eles vão fazer uma aliança com o inferno, uma aliança com a morte. Essa aliança que Isaías profetiza é uma aliança com o anticristo, ou seja, o anticristo ele vai aparecer para Israel como sendo o salvador, o solucionador dos problemas, aquele que vai fazer, né, vai trazer uma paz para Israel e para as nações, mas na verdade essa será uma aliança de morte, será uma aliança com o inferno. E Isaías prossegue dizendo: quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Ou seja, os israelitas, eles percebem, tá bom? Que é uma mentira, que é uma falsidade, porém, mesmo assim, eles fazem a aliança. Né? Eles falam assim: não vamos fazer uma aliança com a mentira, porque a mentira não vai nos perseguir. Vamos fazer uma aliança com o inferno, porque o inferno não vai nos perseguir. Mas estão enganados, porque o inferno os perseguirá sim. O versículo seguinte, versículo 16, diz: portanto, assim diz Adonai Yahvé, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então, Isaías está falando, olha, realmente Israel vai fazer uma aliança com o inferno, vai fazer uma aliança com a morte. Porém, existe uma pedra estabelecida por Deus, e essa pedra, né, ela está bem firme e fundada. Essa pedra é Jesus Cristo. Essa pedra aparece também lá em Daniel capítulo 2, naquela estátua, tá bom? A pedra e os reinos dos homens, essa pedra ela cai sobre os pés e destrói toda a estátua, ou seja, destrói todos os reinos dos homens. O versículo 17: e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar,
então sereis oprimidos por ele. Então, olha, o anticristo vai fazer uma aliança, pelo menos por 3 anos e meio, essa aliança será mantida de pé, ele estará enganando Israel, enganando as nações. É por isso que eu coloco as 2 testemunhas como profetizando nesses primeiros 3 anos e meio de paz, em que as 2 testemunhas estão profetizando contra o reino do anticristo e alertando Israel. Olha, essa aliança que vocês fizeram é um cumprimento de Isaías capítulo 28. Vocês estão fazendo aliança com a morte, aliança com o inferno. E é como se Israel falasse para as 2 testemunhas, olha, nós fizemos aliança com a morte, com o inferno, com a mentira, e assim nós não vamos sofrer nada, mas vão sofrer sim. Tanto que essa besta que sobe do mar, que é o anticristo, né, acaba por matar as 2 testemunhas no meio dessa grande tribulação. Tá bom? No meio dessa grande tribulação, e isso, na minha interpretação, colabora no rompimento da aliança entre Israel e o anticristo. Então, Israel, nesses últimos dias, ele, infelizmente, tomará essa atitude, que será também uma marca do momento do arrebatamento da igreja. Eu li ontem com vocês, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que só há um que resiste até que o do meio seja tirado, ou seja, a igreja. E então se revelará o iníquo, ou seja, se manifestará o anticristo. Quando o anticristo se manifesta? No início da grande tribulação. Alguns até colocam que ele se manifestaria no meio da grande tribulação, porque ele no princípio estaria enganando e só no meio da grande tribulação que ele mostra realmente quem ele é. Mas o fato dele começar a perseguição no meio da grande tribulação, isso não caracteriza a manifestação dele. A manifestação, que é a grande característica do anticristo, é a mentira, é o engano. E isso ele começa a fazer lá no princípio da grande tribulação. Quando ele faz essa aliança com muitos, ele começa fazendo promessas, mas que são promessas enganosas. Ele é o ungido de Satanás e o alvo dele é assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Certamente ele vai trabalhar pela reconstrução do templo, vai trabalhar para a retomada do culto, para ele assentar-se lá como Deus, querendo parecer Deus. O próximo slide, eu coloquei aí como tema a águia e o templo. Por que esse item no nosso material didático? O comentário: o templo de Salomão foi destruído por uma nação que possuía a águia como símbolo, a Babilônia. Além de Daniel, no capítulo 7, falar da Babilônia como leão e águia, né? Tá bom? Jeremias também fala de Nabucodonosor como uma águia. A águia era um dos símbolos da Babilônia, um grande símbolo da Babilônia. No próximo slide, olha só que coisa interessante. O templo de Herodes foi destruído por uma nação que possuía a águia como símbolo, Roma. E observe o seguinte, essa destruição aconteceu no mesmo dia. Até hoje, Israel tem um feriado em que ele celebra, né, levanta a memória dessas destruições, porque elas aconteceram no mesmo dia, ok? E esse mesmo dia foi também por nações diferentes, mas que tinham um símbolo como águia, tá bom? E algumas pessoas até me questionam, mas pastor, a águia, ela não é um símbolo, tá bom, de Deus, porque Deus disse que tirou Israel em asas de águia? Ok, mas exatamente o que Satanás faz? Ele pega exatamente aquele símbolo que Deus instituiu como símbolo de educação, de proteção, porque a águia, o que ela faz? Ela alimenta, ela protege o seu filhote e depois o educa, o ensina a voar, o leva bem alto, tá bom? E o solta para ele poder aprender a voar quando ela vê que ele já está preparado, chegou a hora. Então o que Satanás fez? Ele usou exatamente a águia para simbolizar o país que iria destruir o templo na primeira vez, tá bom? E também a águia, o país que destruiu o templo na segunda vez. A primeira vez, o templo de Salomão foi destruído pela Babilônia, quando Israel foi levado cativo nos dias de Daniel, Ezequiel e Jeremias, tá bom?
E o templo destruído por Roma foi quando cumpriu-se a palavra de Jesus, que disse, né, sobre o templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Cumpriu-se ali no ano 70. Então, esse momento ele é muito importante, né? Essa simbologia da águia e Satanás fazendo uso dela. No slide seguinte eu coloco a besta, que é a nação que entregará o poder ao anticristo, terá como símbolo a águia, né? Porque aparece, né, lá em Daniel, com os animais, um leão com asas de águia, tá bom? E no slide seguinte, o slide 29, eu coloquei aí também esse jejum que os israelitas fazem até hoje, né, em lembrança da destruição do templo pela águia. Esse jejum ele é chamado de jejum Tisha B'Av, e acontece no mês Ave do calendário judaico. Do nosso calendário, sabe qual o dia que vai cair? Do dia 29 para o dia 30 de julho. Né? Dia 29 às 18 horas, tá bom? Começa esse feriado e vai até o dia 30 de julho às 18 horas. Então, vocês entendem também porque eu suspeito dos Estados Unidos como sendo o país de onde surgirá o anticristo.